Olá, olá, gente querida! Boa noite, graça e paz! No ar o programa Falando de Cristo, aqui na Rádio WF Evangelismo Digital. Deixa eu baixar aqui o meu retorno do meu telefone, como sempre, né? Eu de cá, você de lá. Em minhas mãos, a amiga, velha, companheira, Bíblia Sagrada. Lâmpada para meus pés é a palavra do Senhor, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos vocês. Boa noite, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, toda a sua família. Sejam bem-vindos ao programa Falando de Cristo, ao vivo aqui no Facebook e também no YouTube, né? Nós estamos gravando e vai estar também no YouTube, no canal Falando de Cristo na Estrada. Aqui no Facebook, já somos 4.800 amigos seguindo a fanpage, a página da Rádio WF aqui no Facebook. Muito obrigado a todos vocês, seguidores. Convido você aí para compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais longe vai a palavra de Deus. Convide também aí os amigos para estarem compartilhando a palavra de Deus, né? Compartilhando aí a nossa fanpage. Aproveite também. Além de você se inscrever e seguir, coloque o sininho de notificação. Assim, toda vez que a gente postar alguma coisa, você já recebe a notificação, né? Cumprimento minha esposa querida, Dona Vilma, já está ali na sala, ela já está fazendo esse ID, né? Já está compartilhando ali com os amigos e eu espero que você compartilhe também. Então siga, compartilhe, coloque aí o sininho. Meus amigos do Facebook, o canal Falando de Cristo na Estrada é um canal novo. Eu quero convidar a todos vocês a se inscreverem nesse canal no YouTube, né? Falando de Cristo na Estrada no YouTube, se inscreva. Coloque lá também o sininho, lá tem o like, né? Também deixe aí o seu comentário. É um canal que a gente vai estar trabalhando para que ele cresça. Tem três playlists. Tem o programa Falando de Cristo, que é esse programa que a gente faz aqui, dividido também com o Facebook. Tem o Falando de Cristo na Igreja. Por exemplo, tem lá os sermões, né? A partir do momento em que nós abrimos ali o canal, o nosso trabalho nas igrejas, eu estou postando também. Então lá tem um sermão muito, mas muito bom, falando sobre a aliança eterna de Deus, falando ali, convocando, né, 3 personagens que viveram no Antigo Testamento, fazem parte da antiga aliança, e perguntando para eles se eles sabiam alguma coisa a respeito da salvação através da graça e não das obras. E aí nós já temos um sermão lá falando de Abraão. Abraão, ele foi salvo porque ele creu, e isso foi imputado a ele como justiça. Então Abraão, ele vai falar claramente para nós que ele foi salvo pela graça, não pelas obras. E Paulo vai reafirmar isso lá em Romanos, né? Paulo, ele vai trazer isso à tona no Novo Testamento também. E nós convocamos Moisés, né? Uma figura também importante, porque nós temos aí um pacto, uma aliança que Deus fez com Moisés e com aquela geração, aquele povo que ele retirou ali do Egito. Ele vai fazer ali também um pacto. Nós, como historicistas, entendemos que aquele pacto é uma continuação. Aquele pacto que foi feito com o homem lá no Jardim do Éden, né? Então nós temos ali a aliança que Deus fez com Adão antes do pecado, depois do pecado, com Noé, com Abraão, com Moisés e também com o rei Davi. Sábado que vem agora, eu estarei pregando na Igreja Pioneiros. E aí eu vou estar postando para vocês, tá? Eu vou estar postando no YouTube. Vocês vão acompanhar lá na playlist Falando de Cristo na Igreja, essa convocação, né, para dar o seu depoimento, Moisés. Aqui no Facebook vocês já têm esse material aí, né? Abraão, Moisés e o rei Davi. Citando aí o Salmo 32 e 1 Samuel, o rei Davi, que também foi convocado para poder comentar se ele foi salvo pela graça ou pelas obras, e ele respondendo claramente que ele foi salvo pela graça, né? Ele pecou, vocês conhecem o pecado do rei Davi, do adultério, do assassinato, e ele passa um ano inteiro sofrendo, os ossos dele, ele conta, né? E além de perder toda a força, de estar adoecido, um ano, e Deus envia o profeta para falar com ele, e ele demora um ano aí nesse sofrimento para se arrepender. Ele registra isso no Salmo 32. Então,
a outra playlist que você encontra no YouTube é o Falando de Cristo na Estrada. Meus amigos, nós vamos dar uma atenção muito grande aí nessa playlist, né? Já tem algumas coisas que eu fiz lá pelo telefone celular mesmo, né? Algumas viagens que a gente faz a trabalho para a Rolinet Fibra. Eu quero mandar um abraço a toda a família Nortetel Rolinet. É através da internet da Rolinet Fibra que a gente chega até vocês. Nosso colaborador oficial aí, um grande abraço aí a todos nossos queridos irmãos da Nortetel Rolinet, e a gente sai para fazer esses trabalhos e aproveita o momento lá também, usando o próprio telefone, para poder fazer aí essas gravações, e virão muitas outras gravações, tá? Falando de Cristo na Estrada, siga aí no YouTube. Bom, já conversei aqui, vocês viram que eu mudei a abertura, porque nós tivemos a semana passada aí, toda fora do ar, eu tive um problema muito grande aqui com meus equipamentos, meu computador, ele... simplesmente, né, apareceu um problema e eu tive que formatar o meu computador. E tudo é digital, desde o que eu uso para trabalhar, de fazer as minhas gravações, de fazer aqui a transmissão, eu perdi tudo. Hoje eu estou fazendo esse programa como um programa teste, um programa piloto aqui. Eu já vi que eu vou ter que fazer algumas configurações, estou olhando ali, o CPU está batendo 100%, dá uma pequena travada, né? Eu vou ter que melhorar isso aí. Então eu estou fazendo esse programa hoje, um programa teste. E, além desse problema que nós tivemos aí com esse aparelho, teve que formatar uma vez, e aí eu não consegui mais colocar a imagem aqui, né, nessa placa de captura, que é uma placa digital, que é o VMix, eu não consegui mais, e tivemos que formatar o computador de novo para poder fazer o programa, né? Mas, graças a Deus, eu quero agradecer o Charles, da assistência técnica, meu amigo Charles. Quero agradecer o Bruno, né, que deu meu filho, que deu uma grande força aqui, o Júnior, conjunto de pessoas aqui para poder colocar isso aqui para funcionar, né? Eu sou muito leigo ainda nessa área aí, mas está tudo configurado. E por que eu não comecei com o hino e por que eu não estou usando o fundo musical? Porque o nosso programa, a gente tem uma média aí de 1.200 visualizações cada programa. E a semana atrasada, nós percebemos que caiu aí para 300 e poucas pessoas. E aí eu vi uma postagem do doutor Arthur, advogado, ele falando que ele estava sofrendo também aí a mesma coisa e pediu para a gente dar uma conferida. E nós percebemos que o Facebook estava entregando para apenas um grupo de pessoas. Nem todos estavam tendo acesso. E eu tenho recebido várias notificações de programas de 2 anos atrás, né? Algum hino que eu toquei lá, mesmo hinos da CPB, mesmo hino da gravadora Novo Tempo, que a gente tem autorização para estar tocando aqui. Alguns países, né? E quando eu falo alguns, 200 e poucos países, por 30 segundos, né, a gente é convocado a ou excluir o vídeo ou deixar o vídeo em silêncio. E outros são algumas imagens que a gente posta lá pedir. Então, eu tive uma enxurrada de problemas aí com o Facebook, né? E aí agora nós resolvemos fazer essa mudança aí. Nós não vamos mais estar tocando hino por causa dos direitos autorais. Mesmo os hinos do Inário, eu toquei aqui a semana passada, os hinos do Inário, né? Porque às vezes os hinos que a gente toca no Inário, alguém vai lá e coloca, ele grava com alta roupagem e coloca como direito autoral. Irmãos, eu não aprovo essa questão de direitos autorais sobre música evangélica, mas eu tenho que respeitar. E como eu não quero ter problema aí do vídeo ficar fora do ar aqui no Facebook e nem lá no YouTube, a gente mudou a abertura, vocês perceberam, né? Nós fizemos essa mudança aí e será assim, nós não vamos ter mais hinos e também não vamos ter mais o fundo musical. Eu vou até conferir para ver como é que tá chegando o som, né, aqui. E graças a Deus tá tudo bem. Eu tô vendo aí poucas coisas, poucas modificações eu preciso fazer aqui. Eu acho que eu exagerei na qualidade da câmera, né? A gente usa um webcam para dar toda essa imagem. Eu acho que eu exagerei aqui, por isso tá dando aí um pequeno gargalo aí, né, na transmissão. Eu noto porque a gente tem aqui uma informação, né? E eu tô recebendo essa informação aqui que tá dando um pequeno gargalo. Talvez você não perceba, mas aqui nos indicadores do estúdio a gente percebe. Minha água, minha Bíblia e a lição. Irmãos, vamos orar então, vamos falar com Deus para a gente começar a estudar a palavra de Deus? Vamos? Ore comigo aí e ore pelo nosso ministério, tá? Nós estamos firmes aqui, graças a Deus, tá? Não é as nossas forças, não.
Confesso que andei muito chateado esses dias, né? Muito chateado mesmo com essas coisas. Eu amo falar de Cristo, né? Tanto é que todos os nossos canais aí é falando de Cristo. E quando eu sou impedido de fazer isso, eu realmente fico mas muito chateado, né? E eu gostaria que vocês orassem pelo nosso ministério. Ministério Falando de Cristo, que é esse ministério que a gente faz corpo a corpo e também utilizando essa ferramenta que é a Nortetel Rolinet, a internet de boa qualidade da Rolinet, o apoio da Canopus Motos Concessionária Honda, Relojoaria e Ótica Safira, Trento Materiais para Construção, meu amigo Chian Silvio Roberto da Academia Pequeno Dragão e todos vocês que sempre estão colaborando com a gente aí, como o Mercado Rigonato, vocês que contratam o nosso serviço aí, um abraço e muito obrigado. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, perdão pelas falhas. Lhe agradecemos porque o Senhor está nos dando a oportunidade de estudar mais hoje, de conhecer um pouco mais, saber dessa promessa que o Senhor fez a Abraão, que é estendida também a todos nós. Muito obrigado por querer nos ter como filhos. E aqui eu apresento todos esses queridos amigos, irmãos e irmãs, na sua presença, todas as famílias aqui representadas que estejam recebendo a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você, esteja com toda a sua família nesse estudo de hoje. Eu quero cumprimentar aqui o Wanderson William, tudo bem? Ele já convidou aí, o pessoal aí tá chegando, a Suelen, Valdir dos Santos, tá falando boa noite, meu irmão, Deus abençoe a todos e tá pedindo oração para os familiares das crianças, né, e professoras que foram mortas nessa tragédia lá de Saudade, lá da cidade de Santa Catarina, né? Ele é de Faxinal dos Guedes, o Valdir é lá de Santa Catarina, realmente o Brasil todo está comovido com essa situação. No texto de hoje eu vou estar lendo um texto de Agostinho, e esse texto de Agostinho foi escrito há muito tempo atrás e parece que é a realidade de hoje, né, Valdir? Quero cumprimentar o Rogério Lima, obrigado, meu irmão, que Deus esteja com você. Quero cumprimentar o Genildo, boa noite, Genildo. A paz do Senhor, minha irmã Nilda Galdino. Quero cumprimentar a Beatriz Ien, quero cumprimentar a Neuza Maria. Ela está cumprimentando aqui, boa noite, né? Obrigado. Que Deus seja louvado. Dona Maria de Jesus, aí no Nordeste. Que Deus abençoe minha amiga. Ela está orando aí por nós todos os dias. O Wanderson está pedindo oração para a prima Débora Oliveira Santos, Ruth Oliveira, para que Deus conforte eles, né? Pela perca do primo querido, o Saulo. Toda a família lutada aí, irmãos. Vamos estar orando aí, né? Que Deus dê o conforto espiritual. Quero cumprimentar também a Neuci. Tudo bem, Neuci? Que Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais. O Tiago. Ele é lá de Baixo Guandu. Um abraço, Tiago Oliveira, para você e sua família aí. Seja bem-vindo, viu? A Tata, vocês estão vendo aí, Tata Silva, né? Ela promoveu, né? Ajudou a promover uma festa no céu sábado agora. Ela desceu as águas do batismo. Que Deus lhe abençoe ricamente nessa jornada, nesse seu renascer, viu, menina? Que pode contar com a gente aí, tá? Quero cumprimentar aqui também a Josiele Mariane, o Gerson Senna. E deixa eu ver mais, a Alessandra Lima, boa noite, Alessandra. Débora Rodrigues, tudo bem, Débora? Um abraço para você e para sua família. A Meire Oliveira também, sejam todos bem-vindos aí. A Suelen Aquino e a Cleide Lima, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Falando de Cristo, aqui na Rádio WF Evangelismo Digital, tá? Vocês estão acompanhando pelo Facebook e depois os irmãos no YouTube, no canal Falando de Cristo na Estrada, também estarão acompanhando. Bíblia na mão? Bem, vocês perceberam então que nós temos um tema geral que nós estamos desenvolvendo e vamos desenvolver esse tema que é a promessa, a aliança eterna de Deus até o final do mês de junho. Começamos em abril, maio e junho, portanto 90 dias para a gente compreender esse tema da aliança eterna de Deus. E como historicista nós estamos apresentando, né, que essa aliança ela é uma única, ela é uma aliança eterna e que ela vai tendo vários desdobramentos. Mas tudo aquilo que nós vimos até aqui, vocês percebem que ela é uma aliança contínua. E quando você chegar no livro de Apocalipse, você vai perceber que todas elas se encontram no livro de Apocalipse. Do paraíso caído, onde a árvore da vida é retirada, o jardim do Éden é retirado,
ao livro de Apocalipse, onde nós teremos novamente acesso à árvore da vida, e agora não só o jardim, mas todo o jardim e a cidade será devolvida, né, aos filhos de Deus. Então vocês percebem que o cumprimento dessa promessa, de maneira mais ampla e efetiva, vai acontecer no livro de Apocalipse. Então, é um fio que percorre toda a Bíblia, toda a estrutura da Bíblia. Nós falamos a semana atrasada, que eu tive a oportunidade de estudar com vocês, nós falamos na lição número 4, falamos sobre uma aliança eterna. E essa aliança eterna é a aliança que Deus fez com Abraão. Vocês lembram aí lá de Gênesis capítulo 17, verso 7, que fala: estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Então nós temos aqui uma aliança eterna apresentada em Gênesis capítulo 17, verso 7. E aí nós falamos nesta lição, né, que Deus vai se apresentar de vários nomes, e Yahvé, o nome próprio, o nome de Deus. E agora, na lição número 5, que é a lição da semana passada, eu estou atrasado uma semana, nós demos continuidade, falando de Abraão, falando da aliança eterna e falando sobre os filhos da promessa. Isso é importante, né? Os filhos da promessa. Mateus capítulo 28, verso 20, traz a mensagem para a gente gravar na memória. Diz: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, essa é uma promessa estendida para você agora que está assistindo esse programa, seja ao vivo ou gravado em qualquer tempo. Talvez do ao vivo a você assistir passe-se alguns anos, mas lembre-se que a promessa, ela é eterna. E a promessa diz em Mateus 28, verso 28, capítulo 28, verso 20, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E eu posso estender aqui. Deus vai continuar além do fim, porque ele estará sendo o governante, o rei, e nós seremos os seus súditos. Nós estaremos assistindo na imediata presença dele, Então nós teremos a terra, e aqui o trono de Deus será estabelecido, e nós estaremos ali, vamos ter esse contato novamente com Deus, Então eu posso estender aqui que eis que estou com vocês e todos os dias até o fim dos tempos, E nós vamos estender isso para além dos fins do tempo. Então, foi uma lição realmente maravilhosa. Eu quero hoje, amanhã, estar falando dessa lição com vocês, Como nós não temos pressa, o verso para memorizar, então, repita aí, Mateus 28, 20, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O autor, ele começou essa lição, irmãos, contando uma história de uma menina de 10 anos de idade e o seu pai. Eles passavam férias no litoral. E aí um dia eles saíram ali para nadar no mar, embora ambos soubessem nadar muito bem, E aí foram nadando e se distanciando ali da costa. De repente, um foi para um lado e o outro para o outro, separaram. O pai, percebendo que estava sendo levado para águas profundas, levado ali pela maré, o pai gritou para a filha: Maria, vou buscar ajuda em terra. Se você se cansar, vire-se de costas. Dá para flutuar o dia todo e eu voltarei para buscá-la. A história continua dizendo, irmãos, que barcos e equipes se apressaram para o mar procurando a garotinha. Muitos aguardavam ali com ansiedade. 4 horas se passaram até que a menina foi encontrada, longe da praia. Agora, olha o detalhe. Ela estava flutuando calmamente de costa. Ao retornarem à praia com a preciosa carga, os socorristas foram recebidos com aplausos e lágrimas de alegria. Mas a menina, ela estava tranquila. Ela achou estranha a reação das pessoas e a menina disse: o papai disse que eu poderia flutuar o dia inteiro e que ele viria me buscar. Então eu apenas nadei e flutuei porque eu sabia que ele viria. Que coisa linda, né? Quem escreveu foi HMS Richards. Quando Jesus voltar,
A Voz da Profecia. Isso foi escrito, irmãos, em 1949 por Richards. Da Voz da Profecia. Março de 1949. Mas aí nós comparamos com aquilo que eu acabei de ler na Bíblia. Mateus 28:20, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ok? Bom, eu vou passar para vocês o resumo da semana. Nós vamos encontrar essas respostas, né, das perguntas que eu vou deixar no ar. Por que que o Senhor se referiu a si mesmo como escudo de Abraão? Como todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão? Qual é a maior de todas as promessas da aliança? E aqui que nós vamos fixar boa parte do nosso estudo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, verso 1. Diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Amém. A pergunta então é, em qual contexto a promessa de Gênesis capítulo 15, do verso 1 até o verso 3 foi dada? Por que a primeira coisa que o Senhor disse a Abraão foi: não tenha medo, Abraão? O que Abraão teria que temer? Vamos lembrar do contexto? Será que Deus desejou acalmar Abraão em relação à conquista de outras terras? Ou Deus quis encorajar Abraão a assegurar que ele teria um descendente? Claro, quando você lê o contexto de Gênesis capítulo 15, né? Se você abrir aí a sua Bíblia, você vai ver que o próprio título já diz: Deus anima Abraão e lhe promete um filho, né? O outro subtítulo é: o Senhor entra em aliança com Abraão. Então Deus, ele quis encorajar Abraão a assegurar a ele que ele teria descendentes. E é interessante nesse texto o fato de que o Senhor declarou: Abraão, eu sou seu escudo, Abraão. O uso do pronome pessoal mostra a natureza pessoal do relacionamento. Deus se relacionaria com Abraão individualmente, como ele faz com todos nós. Irmãos, lembra que eu sempre falo aqui com vocês? Pau que dá em Chico é pau que dá em Francisco. Quando nós olhamos Deus dizendo para Abraão: eu sou o seu escudo, Abraão. Quando ele está usando esse pronome especial de uma natureza pessoal no relacionamento, não é diferente do relacionamento que ele quer ter com cada um de nós. A denominação de Deus como escudo aparece aqui pela primeira vez na Bíblia. Além disso, essa foi a única vez em que ele a usou para se revelar. Mesmo que outros escritores da Bíblia, tenham usado o termo para falar sobre Deus. Agora, vou fazer aqui umas perguntas, para a gente clarear um pouco a nossa reflexão. Quando Deus se refere a si mesmo como escudo de alguém, o que isso significa? O que você imagina o significado dele apresentar para você e falar: Maria, João, Sil, Angelina, Cleide, Wanderson, eu sou o seu escudo? O significado para Abraão é diferente do que isso representa para você? Do que isso representa para nós? Podemos reivindicar essa promessa também para nós? Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu escudo. Isso significa que nenhum dano físico ocorrerá conosco? Será que é isso? De que maneira Deus é um escudo, irmãos? Como você entende essa comparação? Bom, o autor ele dá uma sugestão de resposta, ele diz: essa promessa de Deus ultrapassa a questão física. A promessa de Deus falando para Abraão e falando para você: eu sou o seu escudo, ela ultrapassa a questão física. Até porque Abraão ele sofreu provações físicas, Abraão ele envelheceu, Abraão ele morreu. A promessa que também é nossa é de que Deus nos sustentará até o fim e nos dará a recompensa eterna. Sobre isso, Ellen White ela escreve no livro Filhos e Filhas de Deus, página 77, ela diz: Cristo não tem em nós um interesse casual, mas um interesse mais vigoroso do que o de mãe por seus filhos. Nosso Salvador comprou-nos por sofrimento e dor humanos, pelo insulto, difamação, maus tratos, zombaria, rejeição e morte. Cuida de ti,
altremente filho de Deus. Ele te porá a salvo sob sua proteção. A fraqueza inerente à nossa natureza humana não nos impedirá o acesso ao Pai Celestial, pois ele, Cristo, morreu para interceder por nós. Amém? Isso é importante, irmãos. É muito importante. A fraqueza inerente à nossa natureza humana não nos impede a ter acesso ao Pai Celestial. Por quê? Porque Cristo morreu para interceder por nós. Gênesis capítulo 28, verso 14 diz: em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo, escrevendo aos irmãos da galáxia, lá em Gálatas 3:29, ele diz: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Que eu posso perguntar para você: você é de Cristo? E tenho certeza que a maioria vai dizer sim. Você crê em Cristo? Sim. Então, se vocês são de Cristo, vocês são também descendentes de Abraão. E se vocês são também descendentes de Abraão, vocês são também herdeiros segundo a promessa, né? Então, nós temos algumas responsabilidades. Como nós já estudamos sobre as bênçãos que Deus deu a Abraão, não foi para benefício próprio, foi para Abraão e a sua descendência, foi abençoada para uma missão, para abençoar outras nações. Não para proveito próprio. Mais de uma vez o Senhor disse a Abraão que em sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Você vê isso em Gênesis capítulo 12, verso 13, Gênesis 18, né? E Gênesis 22:18, ele faz essa promessa a Abraão, que Abraão, ele seria abençoado, que ele teria uma grande descendência e que todas as nações seriam abençoadas através dele e através dessa grande geração da sua descendência. Essa maravilhosa promessa da aliança, ela é repetida, pois de todas as promessas, essa é a mais importante, irmãos. Anote aí. A promessa mais importante é essa, a mais duradoura, a que faz todas as outras promessas valerem a pena. Em certo sentido, essa era uma promessa da ascensão da nação judaica, por meio da qual o Senhor desejava ensinar. Ensinar quem? Todas as famílias da terra. Sobre o quê? Sobre o verdadeiro Deus e o seu plano de salvação. Contudo, a promessa alcançou cumprimento completo somente no descendente de Abraão, Cristo. Ok? Somente em Cristo essa promessa tem o seu cumprimento completo. Cristo que na cruz pagou pelos pecados de todas as famílias da terra, não só da família de judeus. Outra pergunta que nós podemos fazer aqui, Dirlene, é a seguinte: pense na promessa da aliança feita após o dilúvio, na qual o Senhor prometeu não destruir o mundo com água novamente. Agora, do que adiantaria isso sem a promessa da redenção em Jesus? Qual é o proveito de qualquer promessa sem a vida eterna? A resposta é simples, né? Sem a perspectiva do sacrifício de Cristo e da redenção eterna promovida por ele, tudo seria em vão. Todas as outras promessas seriam em vão. Agora, como você entende a noção de que em Abraão, por meio de Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas? O que isso significa para você? Eu respondi assim, por meio de Jesus, que era descendente de Abraão, todas as famílias da terra receberam salvação eterna. Lembrando que Jesus, essa promessa é feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde Deus fala para o casal Adão e Eva ali, né? Que da descendência deles viria aquele que pisaria a cabeça, esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça de Satanás. Quando Deus preserva Noé e a sua família, a aliança da preservação da vida ali, Noé, ele achou graça diante do Senhor, no mundo totalmente corrompido. Nós vamos ter 100 descendentes de Noé, e quando você olha a linhagem, percebe que Abraão é descendente de 100. E que Jesus vem dessa promessa, né, que Deus fez a Abraão. Evidentemente, a promessa da aliança do Salvador do mundo
é a maior de todas as promessas de Deus, irmãos. O próprio Redentor se tornou o meio pela qual as obrigações da aliança foram cumpridas e todas as suas outras promessas foram concretizadas. Anote aí, todos judeus ou gentios que entram em união com ele são considerados a verdadeira família de Abraão e herdeiros da promessa. Gálatas capítulo 3, verso 8 e 9, Gálatas lá verso 27 até o verso 29 também fala isso. Isso é, a promessa da vida eterna em um ambiente sem pecado, onde o mal, a dor e o sofrimento nunca mais surgirão. Por acaso você consegue pensar em uma promessa melhor do que essa? Eu não consigo pensar numa promessa melhor do que essa. Vou fazer uma pergunta para você deixar o seu comentário. Pode ser aqui no Facebook ou aí no YouTube, no canal Falando de Cristo na Estrada. Por que a promessa de vida eterna em um mundo sem pecado e sofrimento nos atrai tanto? Será que ansiamos o cumprimento dessa promessa porque foi para isso que nós fomos criados originalmente, porque ao desejá-la almejamos algo fundamental para a nossa natureza? Eu não vou responder, eu vou deixar que você faça aí o seu comentário, tá? Tem uma citação de Thomas Browne. Thomas Browne, ele escreve dizendo, abre aspas, para desfrutar da verdadeira felicidade, precisamos viajar para um país muito distante e até para fora de nós mesmos. Essa frase, ela foi muito, mas muito propagada e muitos aceitam como verdade ainda hoje. Eu repito, Thomas Browne escreve, abre aspas, para desfrutar da verdadeira felicidade, precisamos viajar para um país muito distante e até para fora de nós mesmos. Mas nós somos filhos de Deus. E para nós, Deus, ele escreve esse livro sagrado, fonte autoritativa, a palavra dele. Agora, você concorda com essa citação de Thomas Browne? Essa citação ela foi escrita no século XVII. Você pode, sim, falar, não, eu concordo com essa citação. Mas me permita agora ler para vocês dois textos. Um em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 a 18, e outro lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 12. Tá? Paulo escreve, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que promessa. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém. Glória a Deus e aleluia. Irmãos, essa é uma promessa escrita por Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Apocalipse 3,12 diz, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluias! Então, uma verdadeira felicidade, ela está na promessa de salvação em Cristo. Eu não concordo, né? Quando eu vejo, é bonito a citação de Thomas Browne, para desfrutar da verdadeira felicidade precisamos viajar para um país muito distante e até para fora de nós mesmos. Quando eu leio a Bíblia, quando eu vejo aqui as promessas de Deus e aquilo que era profecia, que já foram cumpridas, se tornaram história, né? Como a promessa de Deus a Abraão. Jesus, ele já veio. Ele já morreu por todos nós. E aí eu entendo que a verdadeira felicidade, ela está na promessa de salvação em Cristo Jesus. E eu falei para vocês ainda agora, lendo aqui um irmão, né, havia colocado aqui um comentário, eu falei que iria trazer um texto de Agostinho. Irmãos, Agostinho escreveu sobre a condição humana. Abrem aspas para Agostinho, ele diz, essa nossa vida, se é que uma vida repleta de males tão grandes pode ser apropriadamente chamada de vida. É um testemunho do fato de que, desde o início,
a humanidade mortal tem sido uma raça condenada. Pense primeiramente no terrível abismo da ignorância da qual procede todo o erro e que assim envolve os filhos de Adão em uma poça sombria da qual ninguém pode escapar sem labutas, lágrimas e medos. Então, tome o nosso amor por todas as coisas que se mostram tão vãs e venenosas e que geram tantas mágoas, tantos problemas, dores e medos, tantas alegrias insanas na discórdia, tantos conflitos e guerras, tanta fraude, tanto furto e roubo, tanta perfídia e tanto orgulho, tanta inveja e ambição, tanto homicídio e assassinato, tanta crueldade e selvageria, ilegalidade e luxúria, todas as paixões desenvergonhadas dos impuros, fornicação e adultério, incesto e pecados não naturais, estupro e inúmeras outras impurezas desagradáveis demais para serem mencionadas. Os pecados contra a religião, sacrilégio e heresia, blasfêmia e perjúrio, as iniquidades contra nossos vizinhos, calúnias e trapaças, mentiras e testemunho falso, violência contra pessoas e propriedades, as injustiças dos tribunais e as inúmeras outras misérias e doenças que enchem o mundo. Mas, anote aí, mas escapam à atenção, fecha aspas, Agostinho de Hipona, Cidade de Deus, essa tradução é de 1958. É claro que o texto de Agostinho, né, você sabe que é muito antigo, mas essa tradução é de Gerard Walsh, em 1958. Ele fez essa tradução. Irmãos, a citação de Agostinho poderia se aplicar à maioria das cidades modernas. No entanto, ele escreveu essas palavras há mais de 1500 anos. Parece que eu estou lendo um texto escrito esta semana. Mas esse texto que eu acabei de ler, que eu falei que foi publicado em 1958, né, na tradução de Gerald Walsh, esse texto moderno, para nós foi escrito há mais de 1500 anos. Pouco sobre a humanidade mudou de lá para cá. Eu diria que piorou e piorou muito, né? Por isso as pessoas querem fugir. Felizmente, por mais difícil que seja a nossa situação, irmãos, o futuro será brilhante. Mas apenas em razão do que Deus fez por nós, mediante a vida, a morte e a ressurreição e o ministério sacerdotal de Jesus Cristo. O cumprimento supremo da promessa da aliança feita a Abraão de que, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Por isso eu posso afirmar que o futuro será brilhante. Não por tudo que está acontecendo e pelo caminho, né, que nós estamos indo, mas apenas em razão daquilo que Deus fez por nós mediante a vida, a morte, a ressurreição e o ministério sacerdotal em Jesus Cristo. É o cumprimento supremo da promessa da aliança feita a Abraão de que por meio da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Amém? Pense na citação de Agostinho. Descreve em suas palavras a triste situação do mundo. Procure textos bíblicos que falem sobre o que Deus prometeu em Cristo. Pode escrever aqui nos comentários, aqui no Facebook, aí no Falando de Cristo na Estrada, aí no YouTube. Eu escolhi 2 textos para mim dividir com vocês e vocês podem escolher outro. Aliás, 3. Eu escolhi Isaías 25, 1 Coríntios 2 e Apocalipse 22. Quando você lê esses textos, se apegue nas promessas que Deus fez. E aí você então entenderá a essência da aliança eterna de Deus. Isaías 25, verso 8,
Para encerrar o programa de hoje, eu vou ler esses 3 textos. Isaías 25:8 diz: aniquilará a morte para sempre. Irmãos, poderia parar aqui, né? A gente está pedindo oração, famílias enlutadas. Milhares de pessoas agora, né, devem estar perdendo a vida. Milhares de famílias estão chorando seus entes queridos. Isaías 25:8 começa dizendo: aniquilará a morte para sempre. Olha que promessa. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Por quê? Porque o Senhor o disse. Não é porque o Vanderlei Francisco, do canal Falando de Cristo da Estrada, está falando, não. Eu repito. Se apegue nas promessas. Eu disse aqui que o futuro, o teu futuro, o futuro da tua família, o meu futuro, será brilhante, não por aquilo que nós estamos fazendo. A classe política, as autoridades estão fazendo, não. Mas porque Deus, através do ministério, vida, morte, ressurreição, ministério sacerdotal de Jesus, em andamento ainda hoje, até o fechamento da porta da graça em prol desse mundo, de todos, aniquilará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Amém? Apocalipse 22, verso 1 ao verso 5 diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida. Irmãos, lembra que eu estou falando que a aliança, todas elas estão indo na mesma direção. É um fio que percorre toda a Bíblia e vai se concretizar agora com o paraíso restaurado em Apocalipse. Olha que coisa linda, no meio da sua praça. E de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto. E nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todos sempre. Amém? E eu quero terminar dizendo o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu repito, todavia, como está escrito, 2 pontos, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Isso não é demais? Não é uma promessa simplesmente fantástica? Eu me apego nessa promessa todos os dias. Eu creio nessas promessas. Eu lembro que, eu sempre repito isso aqui, um dia na feira encontrei um professor, um ex-professor meu, e ele falou, olha, você agora é evangélico? Eu falei, sim, graças a Deus. Mas como você é evangélico? E como você é um evangélico adventista do 7º dia? Porque você, quando estudava, você era tão racional. E eu falei, justamente, você mesmo respondeu a pergunta. Porque eu sou racional, eu sou um cristão. Sou um cristão adventista do 7º dia. E você é um cristão da sua denominação, mas nós somos cristãos. Eu não quero ser apenas cristão, eu quero ser discípulo. E por que eu sou racional, eu sou cristão? O que tem a ver? É que quando eu olho para as profecias, e quando elas vão se cumprindo, por isso eu sou historicista, e a Igreja Adventista do 7º dia, ela vem da escola historicista,
quando nós olhamos para as profecias, que para eles eram profecias, e elas se cumprem, para nós se torna história. E agora eu tenho algo palpável, não só pela fé, mas palpável, através da história que nós conhecemos nos livros, através da arqueologia. Irmãos, cada descoberta fantástica a respeito de histórias da Bíblia, por exemplo, Ciro. A história de Ciro é tão interessante porque Deus, antes mesmo que o povo fosse levado em cativo, como cativos, para a Babilônia, e lá iriam ficar 70 anos, 150 anos antes da história acontecer, Deus falou, olha, vocês vão ficar 70 anos, mas depois de 70 anos virá o libertador, uma forma de Messias. O nome dele será Ciro. E coloca até a maneira em que ele iria entrar, né? Invadir Babilônia. E depois a história comprova isso. A história de Senecaribe, que nós já estudamos aqui na lição passada, em Isaías. A história de Senecaribe, que ele vai invadindo Judá. E agora ele chega em Jerusalém, ele cerca Jerusalém, mas o anjo do Senhor fere 185 mil soldados de Senecaribe. Ele é obrigado a voltar para sua casa. E Deus havia prometido para o rei que lá Senecaribe iria encontrar a morte. E Senecaribe volta para o seu reino, o reino dele estava sendo atacado, ele volta para defender o seu reino, e lá ele é morto pelos seus 2 filhos. E aí nós temos também agora as descobertas, né? Aquilo que foi escrito, que Senecaribe deixou escrito, e aquilo que foi escrito, né, por aqueles que conviviam com Senecaribe. Olha Daniel capítulo 2, da sucessão de reinos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, cabeça de ouro. A Grécia, os medos e os persas, Roma imperial, pagã. Depois Roma eclesiástica, Roma papal. Tudo isso a Bíblia já tinha descrevido. E agora, para eles, antes de acontecer a profecia. Mas para nós, irmãos, isso é realidade, isso é história palpável. Palpável, ok? Por isso que eu falo que eu sou cristão 100% pela fé e 100% pela historicidade. Tá? Graças a Deus. E estou muito feliz e eu confio nessas promessas. Quando a gente olha para o mundo, às vezes eu tenho medo da morte, sabia? A minha e também dos meus queridos, né? As pessoas que convivem comigo, às vezes eu fico olhando para um filho, eu fico olhando para minha esposa, eu olho para minha mãe, para minha sogra, eu olho para as pessoas. E saber que todos nós vamos ter esse encontro, né? Dá um certo desespero. E por que dá o desespero? É normal? É normal. Por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. E a única esperança é essa. É aquilo que Paulo escreve, né? A trombeta vai tocar, os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos em Cristo, também seremos transformados e teremos um encontro com Ele nas nuvens. Fique com essa promessa, irmãos. Fique com essa promessa e vamos continuar orando uns pelos outros e vamos orar pelo Espírito Santo em nossa vida. Amém? Obrigado, Josiele. Obrigado, Vera Lúcia, Angelina. Obrigado, Bruno. Obrigado, Adirlene. Adirlene, fiquei feliz hoje, né? O irmão da Adirlene, tá todo mundo aí numa campanha de oração, o professor Eliseu. Graças a Deus venceu o Covid, né? Já está retornando para casa. Obrigado, Josiele, Davi, Antônio, Gabriele Pereira. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Beatriz. Obrigado, Maria Régia. Obrigado, Leila Xavier. Obrigado, viu, Josiele, pela força aí, né, de convidar os irmãos, os amigos, a Jocelina, Valdir. Se você ainda não compartilhou, compartilhe, tá? Compartilhe aí no Facebook. Se você não segue aqui a nossa página, siga. Vai ser um prazer ter você juntando. E já vamos estar chegando aí a 5.000 amigos aqui na fanpage, aqui no Facebook, Rádio WF. E lá no Instagram, lá no YouTube, irmãos, eu preciso que vocês me ajudem lá também, tá? Nós estamos construindo o canal Falando de Cristo na Estrada, mais uma ferramenta para pregar a palavra de Deus.
Então, eu gostaria que vocês fossem lá também, se inscrevessem lá no nosso canal, desse o like, fizesse lá o comentário. Boa noite, Cleide Lima. Obrigado, viu, Wanderson? Ele convidou também a Sueli Aquino, os irmãos todos aí. Né? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Lázara. Obrigado, querida. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Vamos terminar o nosso programa. Como eu disse, nós estamos retornando aí, né? Algumas coisinhas para acertar aqui ainda, mas graças a Deus já deu tudo certo. Amém? Oremos então. Querido Deus, amado Pai, em Tua presença mais uma vez, agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender mais de Ti, de estudarmos essa promessa maravilhosa e entendermos que nós somos participantes também dessa promessa. Muito obrigado por nos amar tanto. Muito obrigado por estar agora, nesse momento, Senhor, em cada lar, tocando cada coração. Mas agora, meu Deus, eu quero falar com o irmão, com a irmã que está ouvindo. Sinta a presença de Deus. Ele está aí nesse momento. E Ele pode mudar a tua história a partir de agora. Creia nessa promessa e viva essa nova experiência em nome de Jesus. Permita o Espírito Santo trabalhar no teu coração, trabalhar na tua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus esteja no teu lar, na tua família. Coloque todos diante de Deus. Abençoe a todos em sua volta. E, querido Deus, não desista de nós. Que o seu Santo Espírito continue nos incomodando sempre, sempre, sempre que for necessário. Porque nós somos falhos, nós somos fracos. E precisamos da tua presença. Precisamos que o Senhor esteja conosco. Eu coloco todos os pedidos de orações agora diante do teu trono, para que o Senhor visite cada necessitado. E lhe agradeço pela vida daqueles que já alcançaram as suas bênçãos. Mas, acima de tudo, eu te peço que ajude-nos a ajudar outras pessoas. E obrigado por estar preparando um lugar maravilhoso para todos nós, na sua presença. Amém. Obrigado, Sirene. Obrigado a todos. Pense nisso. Um forte abraço e até amanhã.